Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de Boa na Estrada com a Argos, o seu podcast sobre tecnologia, inovação, eficiência, segurança, tudo para o transportes. Meu nome é Andressa Bello e no episódio de hoje nós temos um convidado mega especial, Thiago Faria, da Ambev. Prazer, Thiago, estar aqui com a gente. Olá a todos, é uma honra estar aqui com vocês, bater um papo aí super interessante sobre segurança, tecnologia e todos os desafios aí que o nosso mundo de transporte nos oferece. Muito bom, muito bom. Estamos aqui também com o nosso head de operações para a parte de logística e torre de controle, Edson Miquelon. Isso. Prazer, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Edson, né? Como a Andressa já apresentou, eu sou responsável pelas operações da Argos, por torre de controle, a implementação de novas tecnologias nessa área, né? Já estou aí há 7 anos na empresa, dos quais aí boa parte, quase 100%, em parceria com a Ambev. E hoje a gente vai bater um papo super descontraído aí, mais sério e profissional sobre segurança e tecnologia, avanços, o que a gente tem aí de projeções aí para o futuro da empresa e também da parceria com a Ambev. Muito bom, muito bom. E Luiz Fernando também, né, parceiro aqui do nosso grupo Argos. Seja muito bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, um prazer estar aqui para poder falar com a Ambev sobre segurança, torre de controle. Chegando agora, mas já conhecendo a Ambev de longa data. Prazer, obrigado. Tudo bem. Para quem não conhece, Thiago, se apresenta um pouquinho para a gente, conta da sua história aí para a gente, por favor. Bom, meu nome é Thiago Faria. Atualmente eu sou especialista de segurança da Ambev com foco em logística. Então eu olho tudo que ela de segurança sobre a logística no mundo supply, que a gente chama de T1, né? Que é o Tier 1, Tier 1. Que é tudo que, quando o produto sai de uma linha de produção, até o momento que ele entra no centro de distribuição. Então, toda essa jornada do produto, toda a segurança dessa jornada do produto, fica embaixo do meu guarda-chuva. Mas falando um pouco da minha trajetória na companhia, eu entrei na companhia em 2014, vou fazer 11 anos agora, em setembro, de companhia. Então, meu primeiro emprego, então eu entrei como estagiário, falo que foi a minha segunda formação. E minha trajetória de Ambev e segurança, elas se intercalam, porque eu fiz minha trajetória toda como analista, supervisor e gerente do Tier 2, né? Que é o centro de distribuição, que é a parte que é o last mile, é a venda, é a ponta final do produto. E eu sempre gosto de contar já entrando aqui nas minhas experiências, eu sempre gosto de contar uma passagem que foi muito importante quando eu era gerente de distribuição no CDD de Petrópolis. Eu sou de Petrópolis, sou nascido lá, entrei na companhia por lá como estagiário e eu volto para o CDD como gerente, depois de 7 anos. E isso aí foi espetacular, porque eu vi muitas pessoas lá enquanto estagiário e volto como gerente. Então, as pessoas me viram lá iniciando na carreira. Sim. E me viram depois como gerente, podendo tomar os rumos ali do centro de distribuição. E eu volto no momento que o CDD o centro de distribuição passava por um momento difícil de resultados, só que eu venho com aquele gás de técnico novo quando entra num time, sabe? Que o time sempre dá aquela reação inicial. E trago bons resultados logo no início. A gente tem um processo de excelência na companhia que se chama DPO, que é um processo de auditorias de certificação de excelência. E a gente tinha uma auditoria logo dias após a minha entrada, 20 dias após a minha entrada. Eu entro com aquele gás e a gente vai bem. E o CDD não estava passando por um bom momento histórico ali nos anos anteriores. Então, aparentemente, eu estava muito bem. Só que tinha problemas de segurança que não estavam sendo tão perceptíveis. E um mês depois desse bom resultado, a gente tem um acidente bem grave onde um motorista ele dorme na direção. E aí a gente entendeu que a gente precisava ter processos mais robustos de segurança ali que estavam expostos e não estavam do nível que a gente queria. E aí eu falo que esse momento me deu um clique que eu era um profissional não só de logística, como profissional de segurança também. Eu passei a me especializar muito no tema, virei o jogo do meu centro de distribuição lá em relação à segurança, a gente passa 2 anos super bem, e aí, depois disso, surge a oportunidade de eu assumir, aí sim, uma caixa de segurança no ano de 2024, e hoje eu sou responsável pela segurança
do Tier 1 para Brasil e mais 5 países da América Latina. É um desafio super grande, mas que eu sou muito feliz de estar na frente. Muito bom, muito legal saber de toda essa trajetória, inspiradora também, né? Acho que para quem estava lá, para quem está ouvindo aqui, para a gente também. Mas aí me conta, para a gente até, quem está ouvindo também conhecer e saber como foi esse começo da Ambev com as nossas tecnologias, o porquê que foi necessário a Ambev buscar essa solução. Você contou um pouco desse acidente que teve, e foi a partir disso que aconteceu todo o movimento da Ambev em buscar soluções que voltam para a segurança? Isso é um exemplo da necessidade de a gente ter tecnologia embarcada hoje no nosso transporte. Então, quando a gente olha a segurança, existe uma pirâmide chamada matriz de risco, onde a gente sempre busca reduzir o risco da maior parte possível. Então, reduzir sempre o risco, que é exatamente uma pirâmide, onde a parte de cima é a eliminação. Então, como a gente pode eliminar um risco? Vamos pegar um exemplo aqui de um transporte, um transporte viário. Para eliminar um risco, eu deveria eliminar o meu transporte. Hoje isso é possível na companhia? Não. Eu continuo tendo uma malha viária gigantesca e tendo necessidade de fazer esse transporte. O segundo estágio é uma substituição. Então, eu posso substituir o meu transporte viário por outro? Até posso. Mas isso é viável hoje? Não. Nosso transporte basicamente está voltado para o transporte viário e alguns outros modais. Eu não consigo trocar totalmente meu modal viário hoje. E o terceiro estágio, é justamente a tecnologia. E aí que a nossa solução junto com a Argos entra, que é a tecnologia da gente evitar e controlar o número de fadigas e desvios na direção. Muitas vezes eu vejo falha, tanto na nossa companhia quanto em outras companhias, de apostar muito as fichas no comportamento. E o comportamento é só o quarto estágio onde a gente trabalha. Antes vem a tecnologia. É super importante a gente cuidar do comportamento. A gente tem treinamento, a gente tem várias especializações para o motorista. Porém, a tecnologia ainda é mais efetiva. E daí veio a solução implementada desde 2018, né, Edson? Que a gente começa a solução com a Argos com ganhos expressivos. O Edson acho que pode comentar um pouco melhor, mas só vou dar um dado para te introduzir. Em 2018, a gente fecha o ano... Antes de 2018, antes de implementar a tecnologia, a gente fecha o ano com 22 tombamentos na minha zona, né? Que são esses 6 países. E o tombamento de carreta, o rollover, né? É o maior índice, é a maior causa de acidente com afastamento, gravidades e risco de fatalidade. Não só para a gente, como para a comunidade. E em 2024, a gente fecha o melhor número histórico desses tombamentos com apenas 5. Então, uma redução muito grande no número de tombamento. E a gente que resultado, hein? Que resultado. Isso é muito bom. E a gente está falando de uma empresa gigantesca que tem uma frota absurdamente grande, para cima de 6 mil veículos e que roda por mês entre 22 e 25 milhões de quilômetros. Né? Então a gente está falando de uma empresa que tem a cultura de segurança muito forte, né? Muito bem postada dentro do time. A cultura, né? O que você fala de resultado, né? Do começo para o último ano, mostra o quanto a Ambev vem trabalhando essa cultura de segurança mesmo, né? E que as pessoas que estão trabalhando em volta disso estão se conscientizando ainda mais do quanto é importante essa terceira etapa, que é a tecnologia, né? Exato. E como o comportamento, ele foi meio moldado pela tecnologia. E quem entra hoje no nosso ecossistema, um novo motorista, um novo carreteiro, ele já entra num ambiente que já está trilhado para caminhar dessa forma. Então, quando a gente implementa, isso é super curioso, quando a gente implementa uma tecnologia nova, tem uma dificuldade de adaptação. A resistência. Tem uma resistência. Né? Porque o ambiente não estava acostumado com aquilo. Então, 100% dos motoristas estão expostos a uma nova tecnologia. Tem uma resistência, tem uma dificuldade. Porém, um novo motorista que chega do mercado hoje para o nosso ecossistema, ele já entra num ambiente que já está acostumado com aquilo. Meio condicionado, né? Ele se molda muito mais fácil. Sim. É do comportamento humano isso. Quando todos seguem uma regra,
você tende a seguir essa regra também. Sem dúvida. Então, isso é espetacular. Quando a gente vê acontecendo na prática, é super legal como que a gente conseguiu construir um movimento que as pessoas que entram seguem esse movimento. É isso. E só para complementar, né, é exatamente isso. Em 2018 começamos e ao final de 2018 implementamos, demos início à torre de controle que lá atrás chamava NASA e hoje é o Track and Trace dentro da Ambev. E ao longo desses, 7 anos aí, isso que você comentou, Thiago, a gente percebe no dia a dia, porque além da redução dos tombamentos, a gente vê uma redução muito expressiva no número de eventos de sonolência, comportamentais, seja uso de celular, cinto de segurança. Então, lá atrás a gente tinha, 100 eventos. Hoje a gente conseguiu reduzir para 4, 5. Tá? Colocando percentual, tá? A gente conseguiu reduzir mais de 96% aí dos eventos que a gente tinha lá no começo, em 2018, quando entrou a tecnologia, na metade do ano, e depois, no final do ano, entrou a torre. Então, são dois, tem a tecnologia e tem a ação, né, aí engatilhada aí pelo uso da tecnologia, que faz a torre entrar em ação e intervir junto à operação para fazer com que a operação pare, pense, descanse antes de seguir viagem, antes de tocar a operação. E aí eu vejo duas coisas que é comum acontecer, né? Aconteceu para a Ambev e isso vai acontecer para qualquer outra empresa. O começo né, na hora da gente implantar a nossa tecnologia. É novidade, ninguém conhece nada, ninguém sabe, né? Ou que se sabe de outra tecnologia. Então, ali, né, óbvio que a gente vai ter um pouco dessa resistência. Mas também tem um outro lado de que, tipo, o que foi notificado e foi gerado de alerta é real, é aquilo ali, aquele número. Então, tem esse índice muito grande de sonolência do celular. Então, essa falta de consciência de que isso é inseguro e pode gerar um acidente, para depois passar os tempos, né? Às vezes tem cliente que em questão de meses ou passa alguns anos, começa a ver mais essa redução, que é o caso da Ambev, né? A cada passar de ano, a gente vê o quanto vem melhorando esses indicadores de vocês, né? Exatamente. A tecnologia está lá para agir caso um desvio aconteça. Então, caso eu tenha uma sonolência ou um desvio de condução. Mas se eu não tiver esse desvio, é melhor, né? Então, é mais preventivo ainda do que o reativo que a gente faz, que é agir no momento que ela acontece, super importante. Mas quando a gente consegue reduzir os níveis de eventos, melhor ainda. E Edson, conta pra gente um pouco o papel da torre de controle hoje para a Ambev, né? Qual que é o escopo hoje, né? Como que a torre de controle hoje da Argos trabalha para a Ambev? Bom, então, eu vou retomar, então, a partir de 2018, nós... eu ouvi dizer que vocês comemoraram o Natal e Ano Novo lá em 2018, né? Na implantação. Exatamente. Teve uma ceia lá para vocês. Mas, pegando um pouco, não sei quem aqui lembra, em 2018, ali, mês de maio, teve a crise do diesel. Né? Foi a greve dos caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros, exatamente. E isso impactou muito a alta gestão da Ambev em ter informações sobre entregas né, dos produtos, né, como é que estava ali o abastecimento das fábricas, CDDs, enfim. E as informações todas descentralizadas. Né? E aí, no segundo semestre de 2018... internamente a Ambev entendeu que seria interessante, né, e importante, fundamental para a operação, a gente centralizar essas operações para que o acesso a essas informações do dia a dia, das operações, fosse mais rápido para a tomada de decisão, enfim, para garantir a eficiência da operação, né? E também a produtividade da frota, enfim. Aliado a isso, a parte de segurança. Então, a Argos tinha iniciado antes com os equipamentos, com a tecnologia, em parceria com a Ambev, e a torre veio para tratar essa parte também de segurança e junto à produtividade. Ao longo ali de 2019, a gente foi implementando isso aos poucos, tá? Então, começamos com um piloto ali na unidade de Jacareí, com 11 veículos, monitorando parada, tanto em rota quanto em unidade, né? Verificando o tempo médio de atendimento, descarga, carga dos veículos, junto com segurança, né, com protocolo de intervenção. E fomos implementando isso ao longo de 2019, sendo que ao final de 2019 ficamos com as operações todas de T1, né, SED-CMP, que é de transferência, né, entre unidades e unidades, fábricas, CDD, né? E CDD. E entramos com o autoatendimento, autosserviço de venda direta, que é o SVD.
Tá? Então, chegamos no final de 2019 ali São com as grandes duas clientes, operações. né? São grandes clientes, exatamente. E você sai ali da fábrica, né, da unidade, direto para entregar para grandes Grande redes, mercado. Açaí, Carrefour, enfim. Tá? Com grandes volumes, né? 28 pallets, 32. É isso. E ao longo ali de 2020 tivemos a pandemia, a gente teve que migrar toda a operação para home office, isso foi um desafio e tanto, tá? Mas conseguimos manter o nível, né? E crescer ao longo desse período também. Cresceu porque em 2018 começamos com quantas pessoas mais ou menos nesse Não, trabalho? a gente começou ali com 4 pessoas. E hoje a gente passa de 100 mais ou menos. A gente tá com 100 e aí contando não só a sede, CMP, que é a transferência, a SVD, mas temos insumos, temos a parte do follow spot, temos a parte de agendamento, tem gente da Argos na mesa de fretes, tem gente da Argos no Comex, tem gente da Argos na Marketplace. E a torre começou com um foco mais em segurança, mas hoje segurança é uma fração É uma fração pequena, pequena do projeto NASA, né? Justamente pelo que eu expliquei, que a gente reduziu bastante com esse trabalho. Não só a tecnologia ajudou a moldar a cultura ali dentro da Ambev, dos Algo já mais motoristas. conscientizado, né? Exatamente, das transportadoras, né, dos parceiros que operam com a gente lá. E hoje, a operação ou torre de controle, ela é uma torre de controle voltada para logística, produtividade e segurança. Né? São 3 pilares ali, então nós temos segurança, suporte ao campo, com informações, enfim, e toda a parte de produtividade, eficiência no transporte, nas entregas e nas operações como um todo, tá? Em todos esses canais que eu mencionei, né? Transferência, venda direta, enfim. E o ponto interessante, Edson, é que isso desmistifica um ponto de que produtividade e segurança não trabalham juntos, né? E na verdade é justamente o contrário. A produtividade e a segurança sempre vão caminhar juntos. Quando eu tenho um ambiente mais seguro, uma frota mais segura, um sistema de transporte mais seguro, ele vai ser mais produtivo. Sim ou sim. Não tem essa dualidade, eu não tenho uma briga entre as duas áreas, as duas questões. Previsibilidade aumenta também, né? Porque você tem certeza que aquilo vai acontecer naquele determinado tempo, né? Exato. E você evita também toda a parte de embargo, paralisação, quando existe um tombamento, o Thiago pode até explicar, mas toda a parte ali de investigação, você para a operação. Né? Então, a parte produtiva é muito penalizada com isso também. Então, isso é importante. Então, a segurança aliada aí à produtividade, a gente vem... Como eu falei, a gente veio crescendo na parte de segurança, né, com redução de eventos e cultura, mas na parte de produtividade... Quem é Ambev e estiver escutando deve conhecer o conceito de DTI. A gente começou com um indicador de DTI ali na casa dos 60%. Hoje a gente está muito melhor com esse indicador aí, salvo engano, aí, não vou falar número aqui, mas assim, tá bem melhor, tá? Ao longo dos últimos anos a gente veio melhorando esse indicador. Né? Muito bem expressivo. É um indicador que mede o ciclo das viagens. Da frota, exatamente. Isso é bem interessante e só... Pegando um ponto do seu comentário, realmente a gente diminui o share de tempo gasto pela torre de controle com segurança, porque a gente reduz o número de eventos, mas segurança continua sendo um valor intrínseco do time. Sim. Então, não importa o que estiver acontecendo no momento, caso tenha uma ocorrência de segurança que o time precisa ser acionado, nada mais importa. Nesse momento, a produtividade não vai importar. O seu valor é segurança. Então, a segurança vai tomar o primeiro plano de qualquer atitude ali do time que está lá atuando na torre. A torre hoje ela opera em função de anomalias, né? Então são alertas gerados ali por gatilhos já definidos com a própria Ambev que faz a torre operar ali de forma ou preventiva ou corretiva, né? E dentro dessas anomalias que vão chegando de produtividade, seja para tratar pedido, parte de sei lá, sonolência, algo assim, existe uma prioridade a ser tratada. Então, o que o Thiago falou casa com o que eu vou complementar agora, porque essas anomalias que vão chegando, quando chega uma de segurança, ela trava todas as outras e ela é a prioridade para ser tratada e resolvida naquele momento, tá? Então, no dia, não importa se é 1, 2, 3, quantas chegarem. Hoje a gente está no nível de 1 ou 2 por dia, tá? Então, bem menor. Mas chegou 1 ou 2, não importa se está travado uma descarga, uma carga, alguém parado na pista, greve, é alguma coisa de segurança, isso ganha prioridade e a torre atua imediatamente para sanar isso junto às transportadoras e também reportar para a Ambev o que está acontecendo.
E Luiz, você que está muito nessa questão de pós-vendas, né? Então você enxerga não só o mercado Ambev, mas também de outros segmentos, né? Isso que a gente conversa aqui, né? Que está bem intrínseco, está bem conscientizado a segurança e está bem amarrado tudo a questão de logística junto, que a Ambev hoje propõe. Você enxerga que hoje o nosso mercado está trabalhando para isso? Porque ainda a gente não está pronto para isso. Eu enxergo que ainda não vejo muitos mercados pensando e fazendo essa execução também quanto a Ambev. Você enxerga isso também? Você acha que o mercado... Sem dúvida nenhuma, né? A Ambev, ela é referência dentro de todos os mercados, quando a gente fala de logística e de segurança, né? É uma empresa que investe muito em tecnologia. A gente não está falando só de telemetria em vídeo, né? A Ambev, ela é uma empresa que tem esse cuidado com a sua gente, e esse cuidado, ele não reflete só na parte interna da Ambev. Ele é voltado para o ecossistema também como um todo, né? Então, a Ambev, ela tem essa preocupação voltada para o time interno, mas também para meio ambiente e para a comunidade como um todo, né? Essa preocupação e essa sensibilidade em relação ao tema não é encontrado hoje na maioria das empresas, infelizmente, né? E a gente vem estimulando, né? Sem dúvida. Isso aqui, inclusive, esse bate-papo aqui é justamente para poder isso é parte gerar do nosso trabalho, uma né? inspiração. Mostrar mesmo efetivamente o que as tecnologias são capazes de fazer para poder entregar segurança mesmo para as companhias, né? Na verdade, hoje, muitas empresas avaliam a tecnologia e a gestão disso como um custo, quando, na verdade, isso é um investimento. Ai, com certeza. Quanto mais você investir nisso, mais retorno você vai ter. E geralmente o projeto ele começa voltado para a segurança mesmo, mas depois ele pode ser ampliado, né? E a tecnologia é capaz de fazer isso, entregando informações de economia de recursos, onde você pode gerenciar isso melhor, e no final das contas você vai perceber que o seu ROI, que o seu retorno sobre o investimento, ele se paga facilmente com a tecnologia, né? Então essa é a nossa missão. Essa é uma das minhas missões, né, enquanto gestor de pós-venda da companhia. Essa visão de implementar uma tecnologia de segurança pensando como um custo, ela está atrasada hoje, né? Ela está cada vez mais virando a página disso, justamente pelo que a gente comentou aqui. Uma tecnologia que, para a gente, começou como segurança, hoje é uma grande arma estratégica de produtividade. E elas caminham juntas. Tiago, você não cuida só do Brasil, né? Você comentou aqui com a gente, você também olha para outros países do SaaS. E aí eu queria entender de você o que você enxerga de diferente, né, nessas culturas, olhando para a diversidade desses países, né? O que você enxerga do trânsito no Brasil e fora dele, né? Qual que é seus maiores desafios com isso? Exatamente. São 6 países no total, que é Brasil, Uruguai, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai. Então, uma área territorial muito grande. Só o Brasil já é uma área territorial bem grande. Eu já tenho diferenças entre o norte e o sul. Agora, imagina quando você tem países diferentes, países andinos e países como a Argentina, que tem até a Patagônia de malha. Então, é bem distinto. E a grande diferença são legislações distintas entre países e, principalmente, histórico de segurança diferente e violência no trânsito diferente entre os países também. Hoje o Brasil está ali meio que no meio dessa lista de países, mas outros países são bem mais agressivos no trânsito, né? Tem trânsitos mais violentos mesmo, com um número de acidentes grande, como Bolívia. E também uma diferença grande entre os países é a idade da frota. Isso é um grande desafio para a gente. Então, o Chile, por exemplo, tem uma legislação que tem uma idade de frota super nova. Então, lá a gente consegue ter um nível de segurança maior porque o ambiente ajuda em alguns momentos. Outros países não. Por dificuldade, seja condição econômica ou legislação, a idade da frota é uma idade bem mais antiga, onde a tecnologia embarcada orgânica do veículo acaba sendo menor. E isso aí é uma grande dificuldade que a gente tenta parametrizar e manter o maior nível, igualar o nível de segurança entre os países. Eu não sei se todo mundo conhece o jogo War, né? Mas eu brinco que a Argos tá jogando esse jogo, né? Porque a cada período, né, a gente tá criando uma expansão, né, muito grande. A gente tem hoje clientes operando na África, na Europa, nos Estados Unidos, América Latina inteira, né?
E nesses países a gente tem, né, nossas tecnologias instaladas e a gente já enxerga, né, muito dessa diferença que você mesmo comentou, não só da legislação, mas também dessa questão de trânsito. E olhando, né, para toda essa diversidade, mas falando na nossa tecnologia, né, o que você avalia, não só no Brasil, mas também fora dele, que gerou de eficiência para a Ambev e aumentou a segurança da Ambev, olhando para a nossa tecnologia, para todos esses lugares, assim? A gente, com a tecnologia da Argos, a gente consegue moldar o comportamento geral dos nossos condutores, né? E aí, respondendo mais uma vez a pergunta anterior, de diferenças entre países. Por exemplo, no Chile, não é legal você dirigir com fone de ouvido. E lá tem uma cultura muito grande de fone de ouvido. E esse é um indicador que a gente consegue identificar com a tecnologia. E aí a gente conseguiu trabalhar ali de forma de tentar mudar um pouco a cultura do país. Beleza, legalizado, mas não, né? Mas não necessariamente seguro. E não é, prejudicial, né? Não porque é você seguro. perde um pouco a noção do que é do ambiente, externo, o espaço. Né? Como que você usa. Exatamente, até a visão periférica é um pouco afetada, né? Sim. Estudos dizem isso já, né? Exato. Então, com a tecnologia, a gente consegue trabalhar nos casos mais discrepantes e tentando diminuir esse número aos poucos. E o Chile fez um trabalho espetacular. A gente metrifica tudo, né? Como bom ambeviano, a Ambev gosta de metrificar e criar KPIs. A gente criou os nossos KPIs internos aqui. E o Chile fez um trabalho espetacular, reduziu o número de ocorrências lá de um jeito bem satisfatório. Muito bom. Na torre de controle, vocês também fazem um acompanhamento, né, da segurança, não só para o Brasil, mas fora, né? Sim. Como que você enxerga também os resultados olhando para a segurança mesmo desses outros países, não só Brasil? Com o trabalho da torre de controle mesmo, né? Com o fazendo trabalho a validação da torre de desses controle. eventos, né? Sim, mas assim, aí vou pegar carona um pouco no que o Thiago falou, porque o que a gente acompanhou ao longo desses anos, é claro que, dadas as devidas proporções, tá? A nossa operação, a operação é no Brasil, tá? Mas a graduação ali de redução de eventos ou acidentes, a gente vem observando em todos esses países, tá? Justamente porque a gente adotou uma métrica padrão, embora legislações diferentes, mas a questão de olhar celular, cinto, a questão de sonolência, fadiga, uso de fone de ouvido, se a pessoa está comendo ao volante, se está com carona não autorizada no veículo, na cabine, enfim, tudo isso a gente vem observando no Brasil e também nesses outros países. Então, foi um trabalho assim que foi moldando não só o que a gente observava no Brasil, mas o que a gente observava nos outros países. Então, não houve uma grande diferença em observação de resistência em um ou outro país em relação a isso, até porque a regra era para todos. E, claro, com o aval, né, e o suporte da Ambev, que foi nos dando essa direção, né, e o apoio justamente com os KPIs, com os indicadores e com o acompanhamento que a gente vai fazendo em conjunto sobre a evolução disso. Tá? Então, não houve tanta diferença assim. Bem. E, Thiago, eu acho que a gente falou muito sobre nossa solução, nossa tecnologia, a torre de controle, mas eu queria ouvir de você, assim, olhando para a Ambev, né, e até para sua posição, para sua cadeira, o que você enxerga, assim, daqui 5, 10 anos para essa questões de segurança, assim, no transporte? Perfeito. Eu entendo que a tecnologia vai evoluir para um modelo cada vez mais preditivo e customizado. Então, de um jeito que você consiga identificar com mais precisão as mudanças de comportamento de cada indivíduo. Por exemplo, eu, quando estou sonolento, eu vou ter uma reação física diferente da Andressa, diferente do Edson. Então, eu entendo que cada vez mais a gente vai customizar, não só para sonolência, mas para outros tipos de comportamento inseguro no trânsito. Como, por exemplo, um indicativo de estresse anterior a começar a condução, ou uma insônia no dia anterior. Então, a tecnologia está evoluindo para esse caminho. Existem diversos, desde reconhecimento facial, reconhecimento de íris, que indicam possibilidades distintas de eu ter um comportamento inseguro no trânsito. Até a saúde do condutor.
Então, eu entendo que cada vez mais a tecnologia caminha para esse lado, de customização, de identificação individual realmente, de como que o indivíduo está se comportando no trânsito, para evitar o maior número possível de ocorrências. Eu entendo que esse caminho é promissor. E a evolução da inteligência artificial aliada à tecnologia de identificação de, sei lá, fadiga ou qualquer comportamento é fundamental para isso, né, Thiago? Exato. Porque hoje a inteligência artificial a gente pode usar para não só para isso, mas para produtividade. É uma frente que a gente está trabalhando agora junto com a Ambev, que é ser cada vez mais preditivo na parte de produtividade também, não só segurança, né? Então, acho que é o futuro. E essa questão do preditivo em si, né? Que é aquela pré-fadiga, Exato. né? A Argos já vem trabalhando, já tem um modelo, inclusive, pronto, né? E funcionando, mas é um desenvolvimento que é constante. Exato. Mas, basicamente, sim, para explicar muito por alto, é a gente pegar informações do passado, né? Do que vem acontecendo com aquele motorista em específico e predizer o futuro, né? Então, estatisticamente, né, se esse motorista na semana passada já teve alguns índices de sonolência em determinado dia, determinado horário, olhando todo o ciclo circadiano dele, trazer todas essas informações para que possa dar um índice, uma estatística muito maior que no futuro, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, ele também pode ter um sinal de sonolência, né? E Exato. isso já funciona muito bem e é uma forma que a gente consegue entender que antes mesmo dele ter uma situação de risco, né, a gente já está se antecipando e alertando, né, os gestores. Exato. E é o futuro. Exato. Né? Eu aposto muito na evolução dessa tecnologia, ela já funciona, como a Andressa falou, já ajudou muito a gente a evitar algumas ocorrências, a ter algumas intervenções preventivas, mas eu aposto na evolução que a gente consiga ter outros sinais, ter sinais de movimentação, sinais de condução diferente, que indica que alguma coisa não está certa com o condutor. Hoje a gente vive num mundo que tem muitos desafios, desde desafios psicológicos até desafios cognitivos, que a gente está sob estresse, muitas pessoas estão sob estresse, por alto nível de estresse, então a tecnologia está aí para poder blindar esse risco que a gente está exposto hoje. E, Thiago, a gente tem um momento aqui que a gente já está chegando ao fim, né, do nosso episódio de hoje, mas eu sei que tem muitas transportadoras aí, né, muitas empresas que hoje trabalham junto com você, junto com a Ambev, que estão nos assistindo. E eu queria saber se você não quer deixar algum recado, né, para esse pessoal que tem você como referência, né, Claro. dentro da Ambev, olhando para a segurança. Claro. Bom, você transportador, é sua função manter a saúde do seu condutor desde o momento que ele sai de casa até o momento que ele retorna para casa. Então, eu acho isso muito importante, que a gente não fuja dessa responsabilidade. Então, toda a tecnologia do equipamento, como também as condições básicas do equipamento, são nossa condição para operar. Se a gente não tiver um equipamento em bom estado, com todas as revisões e manutenções em dia, manutenções preventivas e alguma corretiva que venha acontecer, a gente não tem licença para operar. Essa é a nossa obrigação com o nosso condutor, mas também com a comunidade. Isso é muito importante que todos tenham consciência disso. Nossa responsabilidade com a comunidade que nos cerca é gigantesca. Então, basta a gente abrir aí o noticiário, dar uma busca na internet, que a gente vai ver o quanto de desastre que acontece por alguma negligência. Que, no fim, sempre acaba caindo numa negligência. Muito dificilmente, um acidente acontece por um erro mecânico. Pode ser um erro mecânico, mas que foi originado numa negligência de manutenção, por exemplo. Então, essa é a nossa responsabilidade, a gente não pode se omitir quanto a isso. E contem sempre comigo para estar aí sempre evoluindo e trazendo coisas novas. Gosto muito de tecnologia e tenho um sonho de manter o acidente zero. Assim. O dia que eu chegar e passar um período, seja de um ano, com 0 acidentes, zero afastamento, vai ser o meu... Vou me sentir bem realizado. Vai ser o legado, né? Vai ser o meu legado, exatamente. Muito legal. Luiz, e você, né? Nesse finalzinho aí do nosso episódio, um minutinho aí de segurança, o que você gostaria de falar sobre? Não, eu queria dizer que tecnologia sem gestão, sem atuação, é só um monte de número, um monte de dados que são gerados, que não vão trazer nenhum valor
efetivo, né? Então, é importante sim, a tecnologia, ela muda o jogo, ela muda a cara das companhias, mas é importante que além da tecnologia, exista também o acompanhamento, a gestão e aquela troca diária com as operações para poder acompanhar e testar a efetividade dela. Muito bem. E você, Edson, nesse 1 minutinho aí de segurança, que você... Bom, primeiro para as transportadoras que estão pensando melhor, refletindo melhor depois do bate-papo aqui que nós tivemos, né, com a presença aqui do Thiago na Ambev, pensando em segurança, primeiro nos procure. Né? Procure a Argos, né? A gente pode ajudá-los com isso, com certeza. E eu sei, vocês não acabaram de nos conhecer agora, para quem está chegando, né? Não precisa acreditar em mim, mas nós temos uma referência aqui que pode atestar isso que a gente está conversando, tá? E acho que em segundo lugar, e aí saindo um pouco do profissional, mas você que vai fazer uma viagem, vai curtir com a família um final de semana, antes de tudo, tem o comportamento na estrada, a direção, tudo, mas dá uma olhadinha no veículo, dá uma olhada no pneu, dá uma olhada ali, parte de elétrica do veículo, seta, enfim, o que a gente vê na estrada de carro que fica parado por alguma situação que poderia ter sido resolvida antes, é incontável, né? Então, fica essa dica, né? E, claro, nos procure. Muito bem. Obrigada pela participação de todos vocês, né? Foi muito rico, muito bom falar sobre a Ambev, ainda mais agora que a gente está numa etapa de expansão, né, do nosso contrato, trazendo mais tecnologia para mais veículos ainda. Estou muito, muito feliz, a gente está todo mundo muito feliz com isso. Obrigada pela sua participação, Thiago. Muito obrigado, acho que o papo foi ótimo, pude trazer um pouco aqui da minha experiência e para onde a gente quer chegar, né? A gente sempre olha para o futuro. A Ambev é uma companhia que está aí há muitos anos, acabou de fazer 25 anos, mas tem um futuro gigante pela frente e a gente está sempre colocando a segurança como valor e isso não vai mudar. Exato. Bem, obrigada pela participação de vocês, obrigada a vocês que estavam aí acompanhando a gente. Obrigado, galera. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Um abraço.